Nós estamos hoje aqui com o Dr. Ivan Rezende, cirurgião plástico. Vamos conversar muito sobre a vida dele, sobre a cirurgia plástica. Dr. Ivan, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Dr. Evaldo, pelo convite para estar aqui conversando um pouquinho sobre um tema tão relevante e envolvente, que é a cirurgia plástica. A cirurgia plástica realmente só tem crescido ultimamente. Eu me lembro que na época que eu fiz cirurgia plástica, pouca gente sabia o que é cirurgia plástica. Hoje, qualquer criança de 10, 12 anos tem uma ideia bem concreta do que é cirurgia plástica. Mas, falando de cirurgia plástica, tem toda uma história, né, para você chegar na cirurgia plástica. Quando você era criança, você já pensava assim, quando eu crescer eu quero ser médico, já tinha alguma coisa assim na tua cabeça? Ou você, quando criança, adolescente, você nunca pensou na área de medicina? Na verdade, é até bem curioso, né, que eu sou de Piripiri, né, nasci em Teresina, mas fui criado em Piripiri até a adolescência, e meus pais eram médicos. Mas apesar disso, eu não imaginava que seria médico, mas tinha sempre aquele exemplo, né? E só realmente no último ano do colégio, no terceiro ano, que eu resolvi fazer medicina. E fui aprovado na Universidade Federal do Piauí, onde eu fiz o meu curso, né? E quando eu entrei na universidade, eu sempre pensei em ser cardiologista, aquele sonho, né, de ser médico, cardiologista e tudo. Mas depois que a gente vai passando e vai vendo cada área, a área clínica, a área cirúrgica, depois que eu passei pela área cirúrgica, eu vi que ali seria onde eu me encontraria. Esse vestibular para medicina já foi um desafio para você fazer? Porque realmente são bem concorridos, né? O vestibular é um funil, né, dos vários funis que a gente passa na nossa vida, e o vestibular não é diferente. Fiz provas de vestibular em Teresina, fiz no Ceará, fiz em Recife e resolvi ficar por aqui mesmo, em Teresina. Perto da família. Perto da família, exato. Quando você chegou na faculdade, que começou a fazer medicina, que aí no caso você falou que a decisão já foi uma decisão já no final, já quando eu tinha que fazer inscrição no vestibular, no último ano do terceiro ano você decidiu fazer medicina. Quando você chegou, que você entrou na faculdade de medicina, começou a fazer medicina, você se encantou logo com medicina ou demorou a entender o que era medicina? Como é que foi esse primeiro começo? Eu acho interessante essa pergunta, porque apesar de ter os pais em casa, a gente não sabe o que é uma profissão, né? Não sabe o que vai fazer até realmente estar exercendo. Então é difícil você saber exatamente o que vai ser, se você vai gostar, se você não tentar, né? E essa pergunta aí ilustra bem que eu não fazia ideia do que seria, mas que quando você começa a atender algum paciente, você percebe o quanto tem de relação humana na medicina, né? E se você não tiver contato, não tiver uma boa relação médico-paciente, eu acredito que a medicina não vai ser uma boa escolha para a pessoa. E logo que eu comecei o curso de medicina, eu já vi que ali seria um lugar que eu iria me encontrar. Consequentemente, depois que você concluiu que realmente existe essa relação humana na profissão da medicina, e você falou que inicialmente você pensava em fazer cardiologia. Exatamente. Durante esse processo, no caso do curso de medicina, não sei se aconteceu com você, comigo, você muda muito de especialidade durante o curso. Depois de cardiologia, você pensou em alguma outra residência, alguma outra especialidade ou não? Até pensei. Né? Depois que eu passei pelo internato, né, o estágio na clínica médica, que eu vi que realmente não seria aquilo exatamente o que eu pensava, eu pensei em fazer anestesiologia. Era a especialidade do meu pai, já tinha um irmão que estava fazendo, tem um primo que tem alguns anestesistas na família. Pensei nessa área, né? Só que também não me encontrei exatamente na anestesiologia e pensei, por que não trabalhar com eles, né? E resolvi fazer cirurgia. Depois que eu passei no estágio da cirurgia, vi a cirurgia é um trabalho mais manual, tem muito da relação médico-paciente, né, importantíssimo, como toda a medicina, mas esse contato é uma relação de muita confiança entre o paciente e o cirurgião. E aí pensei, é essa área que eu vou seguir. E aí você já terminou o curso de medicina já focado em fazer residência de cirurgia. Como é que foi esse processo? Você fez, porque geralmente aí é outro vestibular que você faz, né? Exatamente. São vários serviços
que as pessoas fazem prova, às vezes, no mundo do Brasil inteiro, né? Como é que foi esse processo? Você fez prova só no local para cirurgia geral ou fez várias provas, vários serviços? Como é que foi esse processo? Em princípio, a gente, de uma certa forma, a gente se espelha nos colegas, né? E minha turma de medicina, a 69ª turma, era muito focada em ir para fora, né? Vários colegas meus queriam fazer residência fora e eu também acabei tendo essa vontade, né? E resolvi fazer residência médica, prestar a prova de residência médica em São Paulo. Fiz provas em São Paulo capital, fiz provas no interior de São Paulo, em Campinas, em Ribeirão Preto, e acabei optando por ir fazer a residência de cirurgia geral na USP de Ribeirão Preto, né? Onde eu fiz 2 anos de cirurgia geral. E nesse processo de cirurgia geral, você já pensou em cirurgia plástica? Antes mesmo da cirurgia geral, você já pensava em cirurgia plástica? Outro fato curioso também, doutor Evaldo, que eu não pensava em cirurgia plástica antes de entrar na cirurgia geral. Né? A gente tem uma noção, o senhor falou bastante aí que todo mundo hoje em dia sabe o que é cirurgia plástica, né? Mas não é bem assim. Né? Os próprios médicos não conhecem tudo que a cirurgia plástica pode proporcionar para a sociedade, para os pacientes, né? Assim que eu entrei na cirurgia geral, na USP de Ribeirão Preto, a gente passa por todas as especialidades cirúrgicas, né? E eu vi o quanto a cirurgia plástica é bem mais amplo do que a gente pensa que é. Isso falando como médico, né? Imagina o que a população, em geral, sabe sobre a cirurgia plástica. Mas aí depois você fez outro teste, aí é outra coisa, outro teste, são outras provas para você entrar Exato. Também na cirurgia plástica. Porém, antes tem um detalhe aí da aeronáutica. Como é que foi essa aeronáutica? Exatamente. Após a cirurgia geral, eu fui convocado, né, para servir nas Forças Armadas. E aí tive essa oportunidade. Eu poderia até adiar por conta de ter sido aprovado na outra residência de cirurgia plástica, mas resolvi servir as Forças Armadas. Era um desejo, assim, vou dizer uma vontade antiga que eu já tinha. E como eu tive a oportunidade, resolvi passar esse ano. Fui servir na aeronáutica em São Paulo. Passei 1 ano trabalhando como cirurgião geral, servi como cirurgião na aeronáutica e foi um ano muito engrandecedor, que eu amadureci bastante e uma experiência, digamos, inesquecível, assim, que não tem como voltar atrás para reproduzir da mesma forma. Então essa sua espécie na aeronáutica, o que a gente pensa, quando a gente fala em aeronáutica, a gente pensa logo em avião. Exato. Você chegou a trabalhar alguma coisa de aeronave ou você ficou só no hospital? Apesar de a gente pensar, né, você vindo da aeronáutica, eu vou entrar no avião e ir de um lugar para o outro, a verdade é que a gente tem até treinamentos, né, conhece os aviões, os modelos e tudo, mas eu não fui em nenhuma missão que eu precisei ir de avião, né? Teve outros colegas que acabaram indo, mas como eu fiquei alocado na unidade de cirurgia geral do Hospital da Aeronáutica, não teve nenhuma missão que eu precisei me deslocar de avião, né? Eu fiquei lá como cirurgião geral e também até como médico da UTI do Hospital da Aeronáutica. E assim, as Forças Armadas, de uma forma geral, é uma experiência única, de muita disciplina, muito respeito à hierarquia e que tem um grande engrandecimento pessoal e também profissional. Pela sua experiência, pelo que você passou, o que você deixaria de mensagem ou, sei lá, alguma dica para as pessoas que chegam, principalmente médicos? Geralmente o médico, eles são muito levados aí para as Forças Armadas. Você aconselharia que uma pessoa que se tivesse a oportunidade de servir as Forças Armadas como médico, ele deveria aceitar? Eu acho que isso vai do desejo também da pessoa, né? Tem pessoas que têm se você já teve um certo desejo, olha você tem um olhar positivo, eu acho que só tem a lhe acrescentar, né? Uma experiência que não tem igual. Você faz treinamento de campanha, você vai para o meio da selva, tem várias coisas que são únicas quando você vai servir as Forças Armadas. E além disso, como médico,
é bem mais, vamos dizer, mais leve, eles pegam bem mais leve. Então você vai servir exercendo a sua profissão e vai ter essa chance de conhecer um pouco do que são as Forças Armadas. Eu acho que vale muito a pena. Bom, e aí passou a aeronáutica e você já tinha feito prova para residência em cirurgia plástica, e aí você passou no outro degrau que seria uma residência em cirurgia plástica. Continuou na mesma cidade ou não? Isso, aí eu passei esse ano em São Paulo, servi aeronáutica e retornei para Ribeirão Preto, né, onde fiz minha especialização em cirurgia plástica na USP de Ribeirão Preto. E foram 3 anos extremamente felizes para mim, onde eu tive muito contato com várias áreas da cirurgia plástica. Lá tem um grande centro de tratamento de queimaduras, que era um ponto muito forte lá da especialidade da cirurgia plástica em Ribeirão Preto. Lá tinha uma estrutura muito organizada para o tratamento de feridas, de uma forma geral. O grupo de feridas do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é um hospital muito grande, que tem um grande volume de pacientes, o grupo de feridas era coordenado pela cirurgia plástica. Além disso, todas as cirurgias plásticas estéticas que a gente faz habitualmente, né, também tive contato, reconstruções mais complexas. E um fato bem marcante que ocorreu durante a minha residência, que eu tive o privilégio de participar, foi a separação das gêmeas craniópagas, as gêmeas siamesas, que eram unidas pela cabeça, que elas eram do Ceará, foram, por coincidência, né, acaso do destino, um médico neurocirurgião que avaliou elas lá no Ceará. Ele tinha feito a residência na USP de Ribeirão Preto, acabou entrando em contato com o pessoal de lá e levaram essas gêmeas, né, para Ribeirão Preto. E foi um trabalho muito bonito e que teve um planejamento impecável, que envolveu 5 cirurgias para a separação dessas gêmeas que eram unidas pela cabeça. E a última cirurgia, inclusive, duração de quase 20 horas, participamos da cirurgia inteira e foi notícias na época, né, no Fantástico e em toda... Foi uma cirurgia muito marcante que eu tive a chance de participar. E hoje em dia elas estão aí. Puderam ir para a praia, já estão aí caminhando. E aí você fez cirurgia plástica, terminou cirurgia plástica e aí fez prova para especialista. Exato, aí passei na prova de título de especialista, né, o título de especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E aqui no Piauí, a família inteira dizendo, agora é hora de voltar, né? Passou muito tempo longe. Mas resolvi passar mais um ano fora e fui para um hospital especializado em tratamento de câncer em Curitiba. E tinha essa vontade de me especializar um pouco mais em casos tão complicados e que os pacientes precisam tanto, que é a reconstrução pós-tratamento de câncer, né? Que geralmente necessitam de técnicas mais refinadas, como a microcirurgia, que apesar do nome micro, não são cirurgias nada pequenas, né, que envolve o que seria isso? Em poucas palavras, bem resumido, é o transplante de certas partes do corpo para outra parte do corpo. Uma paciente que precisou ter a mama retirada por causa de um câncer de mama, toda paciente é incomodada com o tecido que tem na barriga, então tira aquele tecido que está em excesso na barriga e leva para a mama para refazer o formato da mama. Isso é apenas um exemplo, né, mas que ilustra bem. E passei esse ano me especializando na reconstrução após o tratamento de câncer. E que foi um outro ano em que conheci bastante gente, muitos cirurgiões plásticos, até mesmo de renome. E aproveitei também, já que eu estava por lá, aproveitei a cidade. Curitiba é uma cidade excelente. E apesar de falarem que é muito bairrista, não tive essa sensação. Fui muito bem recebido e sou muito agradecido pelo que eu vivi lá. Então, para quem não entende, o que seria microcirurgia? O Dr. Ivan Rezende é o pioneiro aqui em Teresina nessa área de microcirurgia. Acontece que muitas reconstruções você não pode tirar um retalho, quer dizer, que a gente chama de retalho de vizinhança. Você tirar daqui e botar para cá. Às vezes você tem que pegar um retalho daqui e levar lá para a perna. Então isso você só pode fazer se você levar junto com o retalho
a vascularização e inervação. Daí a palavra microcirurgia. Você tem que usar microscópio para você fazer a síntese, a revascularização de artéria, de veia e de nervos. Então é da extrema complexidade. Quer dizer, felizmente o Dr. Ivan Rezende voltou para Teresina e hoje ele é um pioneiro nessa área. E como é que está essa área de microcirurgia aqui em Teresina, Dr. Ivan Rezende? É uma área que, apesar de não ser nada novo, né, a microcirurgia ela está desde a década de 70, 80, claro que vai se desenvolvendo, mas não é uma técnica nova. Né? É necessário o quê? Pessoas habilitadas e microscópio, que o microscópio hoje em dia não é nada de outro mundo, né? Todos os hospitais dispõem de microscópio. Mas realmente, como o Dr. Evaldo falou, não tem ainda quem faça, né? Quando eu retornei, que comecei a fazer aqui, realmente eu era o único a fazer. Então, até você criar o hábito, até treinar equipes, né, para começar, levou algum tempo, mas que agora já está fluindo bem e estou conseguindo, né? Tá dando certo e sendo muito gratificante atuar também nessa área. E, inclusive, eu tive a felicidade, né, de assim que eu retornei junto com a pandemia, né, que eu falo, assim que eu retornei o Covid chegou, mas tive a grata surpresa de ter sido aprovado no concurso do HU e hoje sou preceptor da residência médica, onde também estou atuando na área de microcirurgia lá no Hospital Universitário. Então, nesse seu retorno, doutor Ivan Rezende, aqui para Teresina, né? Você chegou junto com a pandemia, então já se vai um ano mais ou menos esse seu retorno. E antes, a gente sabe que não existia esse procedimento de microcirurgia em Teresina. Como é que você consegue divulgar essa microcirurgia? Já fez quantas microcirurgias nesse período de um ano aqui em Teresina? A reconstrução microcirúrgica, né, ela geralmente envolve mais de um profissional, né? Não é só o cirurgião plástico geralmente que vai estar envolvido. Porque, por exemplo, se é um caso de câncer, vai ter o cirurgião oncológico que vai ter que retirar aquele tumor, né? Se é um câncer de mama, o mastologista. Então, aos pouquinhos, os profissionais vão percebendo que existe agora essa possibilidade de tratamento para os pacientes e um vai falando para o outro e fico feliz que está dando certo, que a gente tem conseguido ajudar esses pacientes. Até agora, acredito que já foram cerca de 12 pacientes que tiveram esse tipo de reconstrução, né, que são cirurgias mais longas, que geralmente envolve a manhã e uma tarde, né, de cirurgia, e que precisa de todo um cuidado especial para a recuperação. Mas isso seria um plus a mais que você trouxe para a nossa cidade de Teresina. Mas assim, nesse seu retorno ao mercado de trabalho, você foi para São Paulo, fez a cirurgia geral, fez cirurgia plástica, fez para especialista, foi para o Paraná, aí voltou para entrar no mercado de trabalho. Como é que está essa sua entrada no mercado de trabalho aqui em Teresina? Eu acredito, me sinto muito privilegiado porque eu fui muito feliz no meu retorno, né? Eu atendo tanto aqui em Teresina como em Piripiri, que é a minha cidade, costumo dizer minha cidade natal, porque foi criado lá, né? E assim, logo que a pandemia deu uma trégua, já começamos a operar pacientes tanto de Piripiri como de Teresina. E claro, aos pouquinhos foi tendo todo esse retorno. Apesar de ter todas as mídias sociais, eu acredito que hoje em dia o mais importante ainda é o boca a boca. Né? Uma paciente que operou ficou satisfeita, vai lá e fala para outra que vem também, você opera uma irmã, e aí vem a outra irmã, e isso é muito gratificante para a gente, né? Ver que o trabalho está dando certo e que muita gente até me pergunta, mas você só trabalha com essa parte reconstrutiva? Eu digo que não. Né? A cirurgia plástica eu diria que é muito difícil de você dividir, né? O que é reparador e o que é o estético, né? Você vai fazer uma redução de mamas numa paciente, às vezes a paciente, o incômodo dela é porque minhas costas doem, o peso é muito grande, minha postura é ruim, tenho uma certa dificuldade de limpar embaixo das mamas, tem todo esse apelo,
Porém, e tudo isso melhora, porém se não ficar, claro, um aspecto estético melhor, né, que a mamoplastia redutora traz, a gente não tem a cirurgia plástica na sua forma plena, né, que é aquela que vai ajudar a paciente como um todo. Então, eu acredito que a cirurgia plástica, como a gente estava falando, né, que tem diversas áreas que envolvem a cirurgia plástica e é muito difícil dividir o que é estético e o que é reparador. Nossa missão como cirurgião plástico, né, é promover a autoestima do paciente e a qualidade de vida, e é para isso que estamos aqui, né, Dr. Evaldo? Então, realmente, essa propaganda de boca a boca realmente é mais fidedigna, porque a pessoa dá o testemunho que realmente fez, gostou, e isso aí realmente traz uma gratificação, é gratificante para o cirurgião. Mas como é que você vê hoje em dia, doutor Ivan, essas redes sociais, toda essa mídia em relação à cirurgia plástica que invadiu os nossos dias? Isso aí é muito interessante, que as mídias sociais, o mundo mudou, né? Eu sou dessa geração, apesar dos cabelos brancos, eu sou dessa geração mais nova e vejo que hoje em dia não tem uma pessoa que vai procurar alguma coisa que não seja no Google, que não seja no Instagram, né? Então, vamos dizer assim, hoje em dia é obrigatório, digamos, seria o mínimo necessário, a pessoa tem que ter um seu cartão de visita, né? Você ter uma rede social e tudo. O que a gente vê que às vezes não é correto, né? São as formas de divulgação que a gente vê às vezes nas redes sociais, principalmente quando são profissionais não médicos, né? Que às vezes não tem a regulamentação do CFM, né? Que é o Conselho Federal de Medicina, que com muita exposição de paciente, com divulgações de às vezes algumas imagens que são impróprias, né? Como antes e depois, e vários outros tipos de irregularidades. E isso os pacientes têm que estar muito atentos, né? As redes sociais não são a realidade, né? Às vezes tem muito glamour ali por trás, é passado de uma forma diferente do que é a realidade. Então, o mais importante, eu acho que as redes sociais são importantes sim, informam bastante os pacientes, é uma forma até de conhecer o seu médico, né? Mas a população em geral tem que ter um olhar crítico, não acreditar somente em número de seguidores, né? Nessa parte que não é o que, vamos dizer assim, o que importa mais. Hoje em dia, não que o currículo seja o mais importante. Um currículo, claro que é importante, a pessoa se preparou, teve um esforço, mas a relação relação de confiança entre o paciente e o médico, eu acredito que seja o mais importante. E às vezes a pessoa se deixa levar somente pelo que vê nas redes sociais, e aquilo nem sempre é a realidade. Então tem o lado positivo, mas claro, tem que ser filtrado, né, para aproveitar o que tem de bom. Doutor Ivan, muito obrigado. Nós conversamos com o doutor Ivan Rezende, cirurgião plástico, e como eu falei para ele, que a gente agradece mais ainda, porque era uma subespecialidade que faltava em Teresina. Isso há muito tempo a gente pede essa especialidade, e graças a Deus o doutor Ivan teve esse privilégio de fazer a microcirurgia, que para nós cirurgiões plásticos, para toda a sociedade médica, quer dizer, é um avanço incomensurável saber que muitas vezes determinadas condutas que a gente não podia fazer, por quê? Porque não tinha um microcirurgião aqui em Teresina, a gente pode agora contar com o doutor Ivan Rezende. Doutor Ivan, muito obrigado por essa participação no nosso programa. Eu que agradeço, doutor Evaldo. Para mim foi um prazer estar aqui e nos encontramos aí numa próxima. E aqui fica o nosso programa de Médico para Médico.